Bom dia a todos, tá? Vamos dar continuidade ao assunto que a gente começou a estudar, tá? Na última aula de física. Pessoal, a gente falou um pouquinho sobre a dilatação no geral, tá? A gente sabe que são três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Eu pedi para que vocês estudassem três processos de dilatação, não foi? Que foi o linear, superficial e o volumétrico. Vocês viram alguma informação ou estudaram alguma coisa sobre esses três processos de dilatação? Versão. A gente sabe que existem três estados físicos, e eu disse três processos de dilatação, mas esses três processos de dilatação, tá? Ele ocorre em qualquer estado. Veja, esses três processos de dilatação, ele vai ocorrer no estado físico dos sólidos, tá certo? Vai haver também dilatação no líquido e no gasoso, mas aí a gente vai estudar depois. Veja só. O fenômeno da dilatação em si, ele vai ocorrer em qualquer estado físico da matéria, tá? Sendo sólido, sendo líquido e sendo gasoso, tá? De forma inicial, a gente vai ver um pouquinho sobre os processos de dilatação do estado físico sólido, tá certo? Que é subdividido em três, que foi o qual eu pedi para que vocês estudassem na última aula, que foi dilatação linear, dilatação superficial, tá? E dilatação volumétrica. Vocês viram alguma coisa interessante sobre esses três tipos de dilatação? Vocês viram se é possível calcular, certo? A dilatação do corpo sólido, tanto na forma linear, tanto na forma superficial, tanto na dilatação volumétrica. Vê só, era uma pesquisa, era um tipo de estudo para vocês estarem cientes de como é que se ocorre, tá? Esses três processos de dilatação na dilatação dos corpos sólidos, tá? Vai ocorrer a dilatação nos três estados físicos da matéria. Mas no sólido, a gente pode ter o linear, o superficial e a volumétrica, tá? Aí eu pedi que vocês estudassem esses três tipos sem identificar para vocês em que estado físico eles vão ocorrer, tá? Porque aí eu queria que vocês conseguissem identificar isso. Esses três estados físicos, ele vai ocorrer, tá? No sólido. Então, qual é o primeiro processo de dilatação dos sólidos que a gente vai estudar? Tá? O primeiro processo que a gente vai estudar é a dilatação linear, certo? A dilatação linear, ele vai ser um aumento de um volume que vai ocorrer em apenas uma dimensão, tá? No seu comprimento. Ou seja, ele vai ocorrer em apenas uma diminuição. Como, por exemplo, certo? Essa caneta aqui, tá? Digamos que ela só esteja nesse comprimento aqui. Mas se eu colocar a tampa, ocorrer um processo que a gente chama de dilatação. Então, aumentou, tá? O comprimento desse objeto aqui em apenas uma dimensão, tá certo? O que a gente chama de dilatação linear, tá? Ele é um processo exclusivo dos materiais sólidos que vão ser submetidos a um aquecimento térmico, ou seja, para ocorrer a dilatação aqui, vai ter que haver um aumento da temperatura, tá certo? Então, com o aumento da temperatura, ele vai ocorrer, tá? Uma expansão na dimensão. Vocês podem observar também aqui melhor nessa figura, tá? Onde o LO significa ser o comprimento inicial, tá? Desse corpo. E houve um aumento de temperatura que houve uma determinada variação do comprimento. Ou seja, ele
houve uma dilatação que o comprimento aumentou, certo? Então, qual é a dilatação final? Será que a gente consegue calcular a dilatação linear no corpo sólido? Tá? Sim, tá? A gente consegue expressar a dilatação final, a variação da dilatação linear, tá? De forma matemática. Mas antes, vocês precisam estar cientes que a dilatação linear, tá? Ela vai depender de 3 fatores, certo? Da substância que está sendo feito aquele material, aquele corpo, tá? Da variação de temperatura que vai ser sofrida por ali e, claro, do comprimento inicial e final daquele corpo, certo? Então, a dilatação linear depende desses 3 fatores, certo? Como eu disse, a dilatação linear, a gente consegue saber a variação final dela expressa numa fórmula matemática, tá certo? Que é a seguinte: ΔL, tá? Igual a L0 vezes alfa, tá? Vezes ΔT. Onde vocês conseguem observar que o ΔL, tá? É a variação que está ocorrendo, certo? Quando houve o aumento da temperatura. Vejam nessa barrazinha aqui, digamos que seja uma barra de ferro, onde tem um determinado comprimento inicial, que é o LO0, certo? E uma temperatura inicial. Só que aí houve um aumento de temperatura onde esse comprimento variou, certo? E também variou a questão da temperatura. Por isso que a gente vê aqui a variação do comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. Mas o que é esse alfa aí no meio, tá? Esse alfa, ele vai indicar ser, tá, o coeficiente de dilatação linear característica para aquele determinada substância. Cada substância em si vai ter um coeficiente linear, certo? Se ele passar pelo processo de dilatação linear, cuja unidade, tá, é a unidade de temperatura, só que, porém, elevado a -1, certo? Então, vai ser graus Celsius a -1. ΔL, ela é a variação de comprimento do fio, tá? LO0 é o comprimento inicial e LF vai ser o comprimento final, porque a gente sabe que a variação do comprimento vai ser calculada da mesma forma que a gente utiliza para calcular a variação do tempo e da temperatura. Ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial, tá certo? A variação de temperatura, vocês já estão cansados de saber como é que a gente calcula. Se houver duas temperaturas nessa dilatação linear, porque em uma questão pode fornecer duas temperaturas ou apenas uma, certo? E alfa é o coeficiente de dilatação linear característica da substância que vai ser estudada, que vai ser calculada a variação da dilatação linear após passar por esse processo, certo? Então, como seria um exemplo, tá, de uma questão que trata a dilatação linear? Vê só. Uma barra, tá, de 20 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, ela vai ficar exposta ao sol, tá? Sendo sua temperatura elevada a 45 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio, certo, é igual a 22 vezes 10 elevado a -6 graus Celsius a -1, então calcule a dilatação sofrida pela barra. Então, ele está pedindo aqui a variação do comprimento final após o processo de dilatação linear. Então, qual é a fórmula que a gente utiliza? A fórmula que a gente vai utilizar, tá, é essa aqui. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, tá certo? Gente, eu vou resolver essa questão agora com vocês, tá? Aí eu vou ajustar a câmera para vocês verem melhor, certo?
Vocês estão conseguindo visualizar a folha de caderno? Sim. Ok. Então, vê só, gente. Qual foram os dados que a questão forneceu, tá? Ela forneceu o comprimento inicial, certo? O L0, que foi de 20 metros, tá? Forneceu a temperatura inicial, de 25 graus Celsius, certo? Forneceu a temperatura final, tá? Após a exposição do Sol de 45 graus Celsius. E forneceu o coeficiente de dilatação do alumínio, que é de 22 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Graus Celsius a menos 1. Certo? Por que ele está na base 10? Porque a notação científica aqui, ela é um número relativamente pequeno. Então, para a questão de visualização, foi melhor colocar na base 10, certo? Então, o que, é que a questão está pedindo? Está pedindo para calcular a dilatação. Ô, professora, não tá dando pra ver tudo, não. Tá, dá pra ver somente, tipo, até o -6, o que tá depois, não dá pra ver. Vê só, esse que está depois, tá? É a elevação do grau Celsius a menos 1, é a unidade, tá? Do coeficiente de dilatação, certo? Conseguiu ver aqui? Ainda tá cortando um pouco. Tá mais aparecendo a folha em branco do lado de cá. E aí? Agora sim. Pronto. Vejam só, esses foram os dados que a questão forneceu. O comprimento inicial, a temperatura inicial e a temperatura final e o coeficiente de dilatação. Sabemos que a questão trabalha com a variação de temperatura. Então, como é que a gente calcula? O ΔT. Temperatura final menos a temperatura inicial. Qual foi a temperatura final? 45, não é isso? E a temperatura inicial vai ser de 25. Então, vai ser 45 menos 25. Qual vai ser a variação de temperatura aqui? 20. 20. Então, o ΔT vai ser 20. Qual é a fórmula que a gente vai utilizar? A fórmula que a gente vai utilizar, tá? É o ΔL, tá? Igual a L inicial vezes alfa vezes ΔT, onde ΔL é a variação da dilatação linear final que foi sofrida pelo alumínio, que é o que a gente quer saber, certo? Qual é a dilatação inicial que teve? 20. 20 metros, certo? O coeficiente de dilatação do alumínio, 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura, que é de 20 graus. Então, qual é a dilatação linear desse corpo? A variação da dilatação linear do alumínio, tá? A gente vai realizar a multiplicação aí de 20 vezes 22 elevado, tá, a 10 a menos 6, certo? Vezes 20. Qual é o resultado que a gente obtém aí? A gente obtém, tá, o resultado de 0,088. O quê? Qual é a unidade que vai ser aqui? A unidade de comprimento. Vai ser graus Celsius ou metro? Qual é a unidade que a gente vai colocar aqui no ΔL?
Metros. Metros, tá? Porque, vejam só, essas unidades aqui vão cortar, não é isso? Qual é a unidade que sobra? Metros. Sabendo que o comprimento tá, ou vai ser dado em quilômetros ou vai ser dado em metros, dependendo da unidade, tá? Do dado que a questão está fornecendo, certo? Então, é assim que a gente calcula, tá? A maioria das questões de dilatação linear. Então, como é que se dá a dilatação? A dilatação superficial. Como é que você já acham que é? Certo? Ela é dada em apenas uma dimensão, certo? Ou vai ser em duas dimensões? Lembrando que a dilatação superficial, ela também é trabalhada, tá? No sólido, certo? Ela é também trabalhada no corpo sólido. Vamos ver só. A dilatação superficial, tá? É o aumento do volume de um corpo quando a gente compreende ela em duas dimensões, tá? Em relação ao comprimento, e a gente vai envolver agora a largura desse corpo. Então, a gente está trabalhando aqui em duas dimensões, tá certo? Esse processo ele vai decorrer, tá? A exposição desse determinado corpo ao calor. Se ele está sendo exposto ao calor, ele está recebendo uma determinada quantidade de energia, então sua temperatura, tá certo? Ele vai aumentar, ocorrendo com que os átomos ele começam a se agitar de forma mais rápida entre si. Então, aumentando a distância, ou seja, vai aumentar a dilatação desse corpo de forma superficial, tá certo? Então, a dilatação superficial, ela ocorre nas duas dimensões lineares, ou seja, na área total de um corpo. Então, há corpos que a gente chama que podem ser considerados de bidimensionais, pois sua terceira dimensão, nesse caso aí, vai ser considerado desprezível. Então, frente às outras duas, por exemplo, a gente tem uma chapa de aquecimento, tá certo? Então, se a gente vê essa chapa, que a gente chama de chapa regular, retangular, tá? Que ao ser aquecida em toda a sua superfície aumentada, ela vai passar por uma determinada área inicial, tá certo? A uma área final, como vocês podem observar aqui. Então, vai haver uma variação da área da superfície que pode ser escrita, tá? Por a variação da área. Como é que a gente calcula a variação da área? Delta A, tá? Igual a delta não, igual a área final menos a área inicial, tá certo? Ele vai ocorrer similar, tá? À dilatação linear. Só que, porém, aí a gente vai considerar toda a superfície desse corpo, tá certo? Em vez de ser só o comprimento, a gente vai relacionar aqui também o comprimento e a largura dele, certo? E vai trabalhar muito com a área desse corpo. Uma coisa interessante, tá? Que a dilatação superficial, ela é considerada análoga à dilatação linear, que depende também da variação de temperatura sofrida pelo corpo, tá? Da sua área inicial, certo? Do material que é feito esse corpo. Então, como na dilatação linear ela tem um coeficiente de dilatação, também na dilatação superficial vai haver um coeficiente de dilatação, que a gente chama de beta, tá? E esse coeficiente de dilatação superficial, ele equivale 2 vezes a alfa, tá? Então, o coeficiente de dilatação linear, desse caso,
aí do superficial, certo? É beta igual a 2 vezes alfa, certo? Se numa determinada questão estiver dando coeficiente linear de um corpo que está sendo estudado ali, por exemplo, da questão que a gente trabalhou anteriormente, se tivesse ali dado somente o coeficiente alfa, que é a coeficiente de dilatação linear, tá? E foi de 22 vezes 10 elevado a menos 6, certo? E na questão tivesse pedindo o coeficiente de dilatação superficial, como é que a gente calcula? Simples. Sabendo, tá, que o coeficiente de dilatação superficial é beta e ele equivale a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, então basta a gente calcular da seguinte forma para saber o coeficiente de dilatação superficial do alumínio. Basta só multiplicar o alfa vezes 2, certo? Então a gente teria que multiplicar o 22 vezes 10 a menos 6 por 2, que aí saberíamos qual é o coeficiente de dilatação superficial do alumínio, caso ele estivesse passando pelo processo de dilatação superficial, certo? Então, também a unidade do coeficiente de dilatação superficial vai ser graus Celsius a menos 1, tá certo? Isso vai valer também para o próximo processo de dilatação que a gente vai estudar, tá? Então, como é? A gente também consegue expressar, tá, de forma matemática, o processo de dilatação superficial, certo? Da mesma forma que a linear, onde agora a gente vai substituir, tá certo? A variação que antes era ΔL vai ser ΔA, como a gente está trabalhando, tá, com a área aí. Então, vai ser ΔA igual a A0, que é a área inicial, vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura, tá certo? Então, vamos ver agora um exemplo, tá, de como calcular o coeficiente ou como calcular, tá, a variação da dilatação superficial aí, tá certo? A partir desse exemplo aqui. Um quadrado, tá, de lado de 4 metros, ele é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial, tá certo? É igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Então, determine a variação diária deste quadrado quando ele é aquecido a 100 graus Celsius. E aí, como é que a gente vai utilizar nessa questão? A gente vai utilizar a fórmula de dilatação superficial, certo? Tá? Que é ΔA igual a A0, certo? Vezes beta, vezes ΔT, tá? A questão já forneceu, tá? A área inicial, forneceu o coeficiente de dilatação superficial e forneceu já a variação de temperatura, tá certo? E foi de Ô, 100. professora, não tá dando pra ver nada, não. Tá mostrando só a folha em branco. E agora? Agora dá. Pronto. Vê só, qual é a fórmula que a gente vai utilizar nessa questão? Tá? A fórmula de dilatação superficial, certo? Então, vai ser ΔA igual a A0 vezes beta vezes ΔT. A questão forneceu esses 3 dados necessários, tá? Para calcular a variação superficial deste quadrado, certo? Forneceu a área inicial, forneceu o coeficiente de dilatação, tá, desse corpo que está sendo estudado, do material constituído do quadrado, tá? E forneceu a variação de temperatura, que foi de 100 graus Celsius. Então, aqui a gente faz simplesmente, certo? Uma substituição direta desse corpo, tá? Dessa forma.
Delta A vai ser igual a 4 vezes 1,6, tá? Vezes 10 elevado a menos 4 vezes 100, tá? Calculem para mim o valor da variação da dilatação superficial desse corpo. E aí, conseguiram fazer? Eu respondi no chat, professora, porque é muito número. Certo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no computador, tá certo? Porque aí. Pronto, eu vi aqui a resposta que colocaram. Vê só tem uns zerinhos a mais, só tem 2 zeros a mais aí, tá? Mas o valor final é de 0,064 metros, tá? Então, relativamente está sendo fácil, tá? Calcular a questão de dilatação linear e da dilatação superficial. Vocês entenderam como utilizar essas fórmulas nas questões futuras que eu colocar? Ô, professora, só fiquei com uma dúvida. Diga. A senhora falou que o beta é 2 vezes o alfa. E na hora de É. fazer o cálculo, a senhora não fez essa conta. A senhora Por usou quê? o cálculo do alfa. Não, veja só. Isso é uma exceção. Se na questão estiver pedindo para a gente calcular o coeficiente de dilatação superficial e ela estiver fornecendo o coeficiente de dilatação linear. Então, para a gente não ir para outros meios mais complicados, a gente só precisa fazer a relação que alfa, que beta vai ser igual a 2 vezes alfa, certo? Já que a gente está trabalhando numa dimensão bidimensional, ou seja, está relacionando tanto o comprimento como a largura. Na linear, a gente só não trabalha em uma dimensão, que é o alfa, o beta vai ser em 2 dimensões. Então, aí a gente faz 2 vezes o coeficiente de dilatação linear para saber o beta. Mas nessa questão já está dando o coeficiente de dilatação superficial. Então, não é preciso calcular nesse caso, certo? Ficou claro aí? Mais alguma dúvida referente a esses dois? Não, agora eu entendi. Pronto, o último que a gente vai estudar seria a dilatação volumétrica, tá? Mas por andar da hora, eu vou colocar para a próxima aula, certo? E também na próxima aula a gente vai ver a questão da dilatação nos líquidos e no estado gasoso, tá certo? Que aí eu vou tirar um dia na semana para colocar só resolução de exercício na próxima semana. Aí hoje, além dessa aula gravada e da frequência, eu vou colocar uma lista de exercícios, tá? Que vai ser referente a esses três processos de dilatação no estado sólido, para a gente resolver em um dia da semana, tá certo? Que vai ser só resolução de exercícios referente a esse assunto, tá ok?
Pronto. Então, hoje eu encerro a aula de física, tá? Aí eu vou, assim que a gravação ficar disponível para mim, aí eu coloco lá tanto a gravação de hoje, certo? Coloco o link da frequência e eu coloco o material com já com esses três processos de dilatação linear, superficial e volumétrica para vocês já irem estudando com a lista de exercícios. Vocês querem um material para anotar no caderno, os slides que eu utilizei na aula? Sim, eu tirei print, mas eu posso ter perdido alguma coisa. Pronto. Esse material ele vai estar com o que eu trabalhei na última aula, tá certo? Vai estar um pouquinho mais completo. Lembrando que eu ainda vou acrescentar mais algumas coisas para a próxima aula, mas também eu vou estar disponibilizando. Mas aí eu vou colocar o que foi utilizado hoje, tá certo? Para vocês. Então, só aguardem a gravação ficar disponível, que aí eu já estou colocando para vocês tudo, certo? Obrigada, gente. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tanto pelo Classroom como pelo WhatsApp. Ô, professora, eu só tenho uma dúvida referente a projeto de vida. Já passaram se a gente vai ter algum professor novo? Porque a gente não está tendo aula faz tempo. Não. Não, nem atividade, nem aula pelo Meet. É um novo professor, que é, se eu não me engano, é a professora de arte ou é de inglês, Aline. Tá certo, eu vou procurar saber, porque a gente não tá tendo aula, não. Tinham me colocado nas salas de aula individuais de projeto de vida, mas aí eu resolvi esse problema e coloquei ela. Só que teve uma notícia, como a menina colocou aí no chat, que ela tá com Covid, tá? Que foi confirmado já que ela recebeu o resultado desses exames. E ela não tá podendo dar aula. Então, talvez seja por isso que vocês não tenham aula de projeto de vida por enquanto. Porque aí ela está em tratamento de Covid, tá? Não é nada, ela está em casa, é sintomas leves, mas aí foi pedido que ela tivesse um pouco de descanso para se recuperar. Pronto, então eu vou encerrar a aula, então qualquer coisa vocês podem estar falando comigo, certo? Obrigada, gente.